Mas, então, perguntou lá no grupo se é voltado para canto ou para instrumento musical. Na verdade, é para os dois. Não que eu vá ensinar aqui instrumento musical, assim como eu também vou ensinar. Vocês vão sair sabendo cantar, ou sabendo tocar, ou sabendo. Assim, vocês vão, eu espero que eu consiga passar para vocês, nos cursos, é saber noções para que vocês possam cantar, para que vocês possam tocar, para que vocês possam apreciar melhor a música. E, principalmente, aplicar a música litúrgica. Música litúrgica. Não estou querendo dizer que vocês só vão cantar na igreja. Até porque os elementos da música litúrgica são mesmo. Afinal, é música. Ela é aplicada à liturgia. Liturgia que é o serviço a Deus na igreja, nos sacramentos, particularmente no sacramento da Santa Missa. Estou falando rápido, baixo, alto, para me ouvir? Rápido e um pouco baixo. Ok, então vou melhorar um pouquinho. Se a senhora quiser sentar um pouquinho mais para frente, tudo bem? A gente pode puxar para mim. Então vamos lá. Então, primeira coisa, antes, acho que alguns chegaram e eu ainda não tinha passado, tem uma lista de presentes passando aí. E tem uma errata naquele aviso que eu dei, que as quintas-feiras de dezembro lá estão com 5 e 19, na verdade são 4 e 18. Mas basicamente o programa é quinzenalmente a partir de hoje, nas quintas-feiras, às 19h30. Recomendo que quem fica aqui para assistir a missa das 18 e 19 faça um lanchinho depois das 19, porque eu tenho meia hora para guardar. E aqui eu vou falar basicamente uma hora com vocês, podem levantar a mão, podem falar, podem dar a palavrinha, podem tomar, parecer. Mas a intenção é que as aulas sejam das 19h30 até mais ou menos às 21 horas. E aí, às 20h30 a gente faz um intervalo. Esse período aqui vai ser vocês que vão falar. E depois, aqui vai ser uma dinâmica. Essa parte aqui não se preocupe, eu não vou filmar nem publicar no YouTube, como essa parte aqui. Mas essa parte aqui eu acho muito importante, porque, ainda mais se a gente quer fazer uma questão de noções para que vocês possam aplicar, é interessante que vocês já comecem aplicando pelo menos um pouquinho. Ou que eu possa ouvir vocês para ter noção de onde vocês estão na música. Não se preocupe, eu não vou colocar ninguém para cantar aqui na frente sozinho, no máximo pessoas. Mas é mais para a gente ter, com essas dinâmicas, eu vou trazer uma diferente para cada música, e também voltadas de alguma maneira para a música litúrgica, já vai educando em vocês alguns desses elementos teóricos na prática. Ok? Levanta a mão. Já começou? Pode entrar, começando agora. Levante a mão quem já participou ou participa atualmente de algum coro de cantor na igreja, ou alguma coisa musical. Não precisa ser na igreja. Levanta quem vai cantar. Quem aqui nunca cantou? Mentiroso, vai cantar parabéns. E o parabéns vai ser uma das dinâmicas, não de hoje, mas do dia de ritmo. Por quê? Porque a gente sabe, a gente vê que as pessoas têm um ritmo quando a gente canta parabéns na festa. Você já viu? Eu não estou aqui julgando ninguém, a não ser que eu sou. Não dizendo que isso não tem. Mas porque a gente, embora a gente ouça, quem aqui gosta de música? A gente espera todo mundo. Quem aqui costuma ouvir música durante o dia, momentos no carro, no trabalho, o tempo todo no lugar da música. Então a gente está acostumado já com batida de música, com acordes. Tudo que eu vou falar aqui você já ouve no dia a dia. O problema é que, como eu falei, se você não sabe o que você está ouvindo, se você não sabe o que dá para ouvir, muitas vezes passa desapercebido. Ou então, mesmo que você perceba, você não entende, você não consegue aprimorar. Pode entrar, eu acho que vai precisar de cadeira. Acho que já. Só pegar aqui. Bom, então, posso começar? Essa foi a introdução. Agora vamos começar a introdução. Bom, então, introduzir música. Já vai começar. Isso, essa é boa. Então, Eu falo assim, então, noções de música. O que é ter noção? ideia. Ter uma ideia, isso, ter uma... Conhecimento. O conhecimento. Normalmente, quando a gente fala noção, é um conhecimento básico. Eu ia chamar de noções básicas de música, parece um básico, mas não é. Na verdade, porque a noção ela pode ser uma noção básica e uma noção avançada. Aqui a gente fala de noções básicas.
mas eu fiquei com medo de colocar lá noções básicas e eu ia falar, então, para a gente chegar em música, a gente precisa começar a falar sobre som. Som não é só aquilo, não é só uma caixa de som. Quando a gente fala de uma caixa de som, porque ele produz som. Você já viu caixa de som funcionando? Mais quando é os graves de balada, eu já estou vendo todo mundo. Ele faz aqueles puntos de balada, ou de qualquer música, produz, é uma vibração. A caixa está fazendo assim, ela está produzindo uma vibração que vai ecoar no meio físico, no plano físico. Então, só precisa ter noção de que o som é uma ideia física, de onda, propagada no ar, etc. Qual a diferença de som? Como é que a gente sai de som para a música? Vocês perdoem minha letra de médico, não deve perder um pouquinho de novo. De som para a música, a gente vai sair de uma noção que é física para uma noção que é artística. Uma coisa depende da outra. Dá para tirar uma coisa da outra. Mas a gente tem que entender como é que sai, o que é a diferença, como é que a gente sai disso para isso. Quando a gente fala de música, vocês pensam em alguma coisa melodiosa, notas musicais, certo? É um som que você produz, que você toca. A gente costuma chamar de nota. Então, a nota musical se comporta com o som, certo? Todo som é uma nota? Pode ser uma ferida, mas uma nota. Não necessariamente é uma nota. Se o. Desculpem. Isso é uma nota? Não, é um barulho chato, mas é uma nota. Então o som, ele pode ser um barulho, um ruído, ou ele pode ser musical. Por isso que existe uma diferença simplesmente entre som e música. Para eu chegar em música, eu preciso ter uma coisa que chama-se ordem. Preciso ter uma ordem naquele som. Fisicamente falando, eu preciso ser sons, ondas ordenadas no tempo e espaço. Isso vai falar em amplitude, vai falar em altura, vai falar em timbre. Então existem características para esse som para que ele seja musical. E isso dá identidade de cada nota. Então, uma nota ela vai ter 4 características. Para você ver. Toda nota tem essas 4 características. Que são a altura, a intensidade, a duração e o timbre. Toda nota. Então toda nota tem, todo som musical, né? Estou colocando nota aqui, mas nota em qualquer som musical. Ela tem uma altura, uma intensidade, uma duração e um timbre. É preciso saber isso aqui para cantar? Não, você não precisa. Isso aqui é uma coisa que já está na música. Você conhecendo essas características ou não. Aliás, é o que eu vou falar aqui. Mas se você sabe isso, você consegue começar a trabalhar um pouco mais em cima. Então, o que eu vou falar brevemente, o que são cada um dos 4? E aí, se vocês tiverem uma dúvida, podem falar. Altura e intensidade parecem a mesma coisa. Parece, você fala, o som está numa altura. Você está reclamando do vizinho, né? O som está muito alto. Na verdade, o que você está querendo dizer é a intensidade, o volume do som. Isso quer dizer se o som está mais intenso ou mais suave. É o que a gente costuma dizer, está mais alto ou mais suave. Mas isso não é. Isso, assim, fisicamente falando, musicalmente falando, quando eu falo de alto e baixo, na verdade eu estou falando de grave ou agudo. A altura me indica qual é. A altura, por exemplo. Então, eu sei que essa nota aqui é o Lá. Seja aqui, aqui, seja qualquer instrumento, seja eu Por quê? Essa altura, ela tem uma frequência fisicamente. Então, as características físicas me indicam que aquela nota é Lá, que é o Lá 440, do lado do piano, vai ser o mesmo independente de onde eu toco, independente de onde eu cante, porque é sempre a mesma altura, tem a mesma frequência física das notas. Já a intensidade eu posso cantar o Lá. Então, o que eu posso diminuir e aumentar
intensidade do instrumento da minha voz é a intensidade, o volume, não a altura. Ok? Não está errado a gente falar que o som está muito alto. Isso aí já é uma questão que popularizou o profissional. A duração é mais óbvia, é o tempo. O tempo que eu toco uma nota. Posso tocar lá, é o tempo de duração daquela nota. Isso aqui, na aula sobre tempo, a gente vai desenvolver bastante. Aliás, a altura me fala muito sobre melodia, né? São as notas que eu estou tocando. A intensidade vai falar sobre a nuance, vai falar sobre a dinâmica da música. A duração é o tempo. Vai ser tanto o tempo do compasso, quanto o tempo de uma nota, o tempo de uma cadência musical. E o timbre. Você sabe o que é timbre? Papel timbrado. O timbre é. Aliás, tem a ver, porque o timbre é como se fosse a assinatura musical. Então, esse aqui é o timbre de um órgão. Aí, esse aqui é o timbre da flauta, eu toquei, o timbre da voz humana. O timbre da minha voz é diferente de qualquer outra voz. Boa noite, tudo bem? Tudo música? Pode ficar? Só precisa pegar a cadeira para vocês. Aí tem ele na lateral. Mas a definição de timbre seria o quê? Timbre é isso, é a assinatura musical. É como a gente chama de a cor da música, a cor da nota. E ela é específica para cada instrumento, para cada produtor do som. Então, eu posso tocar o mesmo lado, 440 Hz, no mesmo volume, 10 decibéis, no mesmo tempo, 2 segundos de duração. Acho que ele não está ali no fundo, não está mais fácil, porque vocês vão ficar muito espelhados. Mas eu posso tocar esse mesmo lado, várias pessoas cantando, vários instrumentos tocando, e cada um tem seu próprio timbre. O timbre é como se fosse a digital da voz, do som. A identidade, Isso. É a identidade de quem produziu. A identidade da nota, a gente chama, é a altura. Então, lá, esse vai ser sempre lá, independente do timbre que for tocado. Deu para entender a diferença? Então, o timbre é quem produz o som. Quem produz o instrumento, a voz, etc. Tá? Então, saímos do som. A gente começou faz pouco tempo. Saímos do som, que é uma característica física, uma produção, uma vibração do ar, entre outros meios, principalmente do ar, no nosso caso, do ouvido, que vai chegar ao nosso ouvido com uma certa frequência, com uma certa amplitude, então uma onda, com um aspecto físico, mas que quando ele tem uma ordem, e essa ordem se encaixa nessas características, ele tem essas características, ele vira uma nota musical, um som musical. E se a gente ordena mais ainda, se a gente já ordena as notas, a ordem vai aumentando. Se eu colocar mais ordem, eu tenho uma música. Eu posso pegar as notas assim. Isso é uma sequência de notas musicais. Não é uma música. Então, a música é uma sequência ordenada de notas musicais. Se você quiser uma definição de música, é uma sequência ordenada de sons musicais. E isso, se expressar a humana, se expressar o que tem dentro de nós, a gente pode chamar de arte. Certo? Existe música que não é arte? Existe. É uma arte. Infelizmente, é uma arte que representa outras características que não são o bom, o belo e o verdadeiro da aula. Mas é um tipo de arte. Infelizmente, a arte moderna a gente também tem que chamar de arte. Mas, por que existe música que não é arte? Existem certos exercícios musicais que a gente faz para aquecer a voz, por exemplo, que eu não posso chamar de arte. É simplesmente uma questão técnica. Você vai ficar fazendo isso, eu não posso dizer que é arte. Não é? Nossa, que artista fez essa sequência de notas. Mas eu posso dizer que é música, porque é uma ordem sequencial de notas. Então, para ser arte, precisa expressar de alguma maneira o que o criador, no caso o nosso criador, e o criador da música fez. Certo? Até aqui tudo bem? E para a arte, e juntando aqui a questão de física e arte, a gente tem então, aqui, eu tenho talento e técnica. São as duas características para você poder produzir arte. A arte é produzida a partir desses
dois claros. Isso aqui é uma das teorias de música, tá? Tudo que eu estou falando aqui, existem explicações, outras maneiras de explicar que não necessariamente são esse resumo. Inclusive, eu trouxe aqui algumas das bibliografias que eu estou usando, a principal é essa aqui. Teoria da música, como que do meu cachorro há 15 anos atrás. Do Mil Metros. Depois pode passar para vocês. Ele é bem simples, tem ali na loja dele, é a Musimet, na 504 Sul, na 3. Ele é bem simples, as noções, e depois ele apresenta componentes bem complexos de música, de maneira bem alcançável. Bom, então voltando. Eu preciso de talento e técnica. Talento se ensina? Não. Talento é dom. Claro que a pessoa pode desenvolver aquele talento ou não. Estamos na igreja de ser parado nos talentos. Talento se desenvolve. E técnica. Isso aqui se ensina. Isso aqui se aprende, se ensina. E com a prática disso aqui, eu aumento isso aqui. Certo? Então a gente foca na técnica. Então não ensina talento. Talento a gente observa, caça, pega, vamos caçadores de talento, pegam talentos para desenvolver. Daí surgem grandes músicos virtuosíssimos, porque alguém percebeu neles talento e desenvolveram. Até aqui tudo bem? Não para entender? Boa noite. Pode ficar à vontade. Sem problema. Acho que eu vou pegar a cadeira. Pegar aqui. Estou feliz, gente. Pode ficar à vontade. Depois eu pretendo fazer um resuminho disso aqui para mandar para vocês no grupo, tá? Ah, show. E eu, como eu estou gravando, vocês podem. É o meu celular. Depois vocês podem ver no YouTube também, tá? Nós vamos ter um grupo no WhatsApp para publicar essas coisas. Se quiser colocar então aqui vimos as características de uma nota, certo? Uma nota, um som para ser uma nota, para ser um som musical, ele tem que ter essas características. Não é que tem que ter, no sentido de que eu preciso ir lá produzir uma coisa que tem alta intensidade de duração antiga. Toda nota, tudo que eu produzo que é musical, já vai ter automaticamente isso aqui, certo? Isso aqui são características que a gente pega para estudar. E isso aqui eu consigo representar. Pode entrar. Acho que só não tem cadeira. Legal. Então, isso aqui tudo eu consigo representar. Eu vou chegar mais para frente na aula, mas tudo na música, que eu gosto, uma coisa muito interessante da música como arte, é que é uma arte reproduzível. Ela tem uma reprodutibilidade muito grande. Nesse sentido, eu não vou reproduzir o talento das pessoas. Eu não consigo reproduzir o talento do Pavarotti cantando. Eu consigo reproduzir o talento de um Yo-Yo Ma tocando violoncelo. Mas eu consigo pegar a mesma música que ele está tocando, se eu souber violoncelo, se eu souber cantar. Porque eu consigo pegar, justamente, aspectos ordenados e bem registrados e reproduzir aquilo. Eu posso depois, inclusive, usando o talento, usando os outros Deus, pegar isso e fazer uma versão própria, uma versão com cor, uma adaptação daquela arte. Mas é uma arte reproduzível. Eu não consigo, é muito mais difícil reproduzir, por exemplo, pegar um quadro do Da Vinci e fazer uma cópia. Ali exige muitíssimo mais técnica, muitíssimo mais, dependendo do nível da música, tem mais técnica. Mas aquilo lá é muito mais pessoal, entendeu? Na hora de reproduzir, do que eu pegar uma música que tem uma partitura e eu consigo ler aquilo e reproduzir da maneira como o compositor fez. Então, depende de vocês. O que é importante disso, saber? É porque isso eu consigo, então, isso eu consigo representar. Isso tudo eu represento, eu reproduzo. Posso reproduzir. Eu posso reproduzir. Eu posso reproduzir porque existe uma coisa chamada grafia musical ou notação musical. Então, com notação musical, eu preciso conseguir pegar essas notas. Tá? Cuidado que não é a notação musical. Tá? Muitas vezes eu já vejo escrevendo a notação. É notação, porque eu pego as notas e consigo apresentar. Bom, posso pagar aqui? Não. Tá? Vou esperar um pouquinho. Para aqueles que chegaram depois,
recapitulando. Não recapitulando isso aqui que eu acho livro de mim agora, mas recapitulando só uma vez que eu dei no começo. As quintas-feiras de dezembro, naquele aviso que eu dei, estão erradas. A data está de sexta, mas aqui, acho que é dia 4 de 18, data assim, e ao terminar, eu peço que vocês coloquem o WhatsApp aí na gente chamada, eu vou criar um grupo com todos que queiram, tá? E aí a gente, na quinzena que tiver aula, na quinzena que não tiver aula, eu vou sempre mandar algum exercício ou então algum vídeo interessante para vocês verem, tá? Só para a gente aplicar aqui no que eu faço para vocês. Ok? A chamadinha tá passando? Tá passando. E não é chamada no sentido que vocês vão levar a Não, aula, sim, tá? sim. Só no sentido de presença. Registro. Vai ter um sorteio. Memória boa, algo que eu estou aprendendo, eu aprendo muito mais fácil. Por isso
Eu acho que tem como girar. Tem que colocar Assim eu não sei, mas acho que tem como girar. Essa aqui eu acho que vai Professor, qual a definição técnica de nota? Nota é um som musical. É um som musical? Isso. É o menor som musical. Isso, é um som musical. E aí, se você quiser esclarecer depois, a gente tem essas características. Eu acho que eu não sou particularmente incluído. Então, o que a gente tenta, e é porque esse é o motivo porque, depois de uma hora falando, eu ainda não sou melhor. Mas vamos ter uma dinâmica. Para que eles chegarem depois para fazer isso, toda aula vai ter mais ou menos 1h30, 1 hora de vocês me ouvirem falar, enchendo a paciência. Depois do intervalo de 5 a 10 minutos, e depois cerca de 20 minutos de uma dinâmica. Dinâmica não necessariamente vai ser vocês cantando, vocês fazendo alguma coisa, mas é alguma coisa mais prática, ok? Essa parte não vai ser filmada, então não se preocupe em estar exposto no YouTube, só no meu celular. Bom, posso pagar aqui? Pode. Então, diga. Você falou do tom da música. O que é tom? Ah, chegou. Posso pagar então, né? Então, percebem que a gente chegou então na parte da técnica, na parte das características. A gente falou das características da nota, certo? Elas se consideram um som musical, e agora vamos falar das características da música. Então, a música, ela tem, a priori, dependendo da teoria da música, ela pode ser separada em 3 ou 4 elementos, que são ritmo, harmonia, por que eu botei esse maior no meio? Porque esse daqui é o principal. O principal elemento de uma música, que você vem lembrar, melodicamente falando, o elemento mais importante é a melodia. Então, dos aspectos musicais de ouve, dos aspectos físicos de ouve, o mais importante é a melodia. Já vou explicar por quê. Ah, mas você falou que são 4. Eu vou chegar no 4, não tinha. Mas o que são esses 3 elementos? São os 3 principais. Existe um quarto, tecnicamente falando, que seria a junção desses dois aqui. Eu posso chamar de contratempo. Vou até colocar meu nome. Então, mas esse aqui considerem como se fosse um subitem desses dois. O que a gente precisa na música? Melodia e ritmo. Eu preciso de ritmo, eu preciso que a música tenha uma batida. Uma batida não, mas ela vai ter um ritmo. Porque o ritmo é o tempo em que ela é executada. Eu posso executar em tempos diferentes, eu não preciso ter um tempo fixo para ser uma música. Eu posso cantar parabéns. Parabéns para você, no tempo normal. Eu posso cantar parabéns para você, né? Sada. Vocês identificam a mesma música, certo? A melodia ainda é a mesma. O ritmo eu mudei. Isso mudou a música? Sim. Não, é uma execução diferente. Mas ele estava lá. De maneiras diferentes, mas ele estava lá. De uma maneira bem besta que eu estou fazendo aqui, mas existem ritmos, eu posso criar ritmos diferentes com a mesma música. Já a melodia é o que me identifica na música. Assim como a altura era a identidade da nota, a melodia é a identidade da música. Eu posso tocar parabéns para você. Se você conhece parabéns para você, eu posso tocar ela em qualquer timbre, em qualquer ritmo, você vai provavelmente pegar, certo? Porque você conhece melodia. Melodia é a sequência de notas da música. A identidade é o termo que eu posso dizer geral para explicar o que é, mas a característica dela é são notas sequenciais, principalmente sequenciais, no tempo. E o tempo vai ser justamente o ritmo.
tempo em que é tocada aquela melodia. O que é a harmonia? A harmonia é necessária para uma música? Não necessariamente. Não é necessariamente. Essa frase. Ela não é necessária para uma música. Ela é um enfeite, um adorno numa música. Praticamente todas as músicas que a gente ouve têm harmonia. Certo? As músicas que a gente canta não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente canta, o nosso instrumento, a voz, não consegue fazer harmonia. Uma flauta, por exemplo, também não consegue fazer harmonia. Sabe que música é essa? Porque eu toquei a melodia. Certo? Se eu tocar só a. Se eu tocar aqui, por exemplo. Mesma música, ó, mesma melodia. Percebe que aqui no teclado eu toquei com duas mãos. Aqui também. Aqui eu toquei com uma linha da batida. Aqui eu consigo tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. Isso é harmonia. É a sucessão concomitante de notas. Então aqui é uma sequencial. Uma vem depois da outra. Concorda? Se eu toco ao mesmo tempo, que é o que eu fiz aqui, tocando os acordes, tá bom? Se eu tocar só a harmonia, eu preciso modificar a música. Concorda? É um adorno na música. É um complemento. Se você tocar só uma melodia nesse caso aí, por exemplo. Você identifica a música. Ela não fica tão bonita, mas existem instrumentos que só conseguem tocar melodia. A flauta, por exemplo, não consigo tocar uma nota junto da outra. Instrumentos de sopro, no geral, eu só consigo tocar uma nota de cada vez. Instrumentos de corda, instrumentos de percussão, sim, piano é um instrumento de percussão, eu consigo tocar mais de um ao mesmo tempo. Então eu consigo fazer harmonias e consigo fazer contratempo. Eu explico o que é. Mas voltando, então melodia e identidade. Ritmo é a base da música. Ou seja, ela sempre vai estar lá. Eu consigo mudar um pouco a base, eu consigo esticá-la, eu consigo contraí-la, eu consigo deixá-la mais movimentada, mas não muda a essência da música, que é a melodia. Já a harmonia, então, seria o adorno. Eu consigo fazer a harmonia no mesmo instrumento, às vezes um acorde, ou às vezes só o fato de eu tocar duas notas ao mesmo tempo. Já muda um pouco, muda, diferente. Percebe? Fica um pouco mais enfeitado, como se fossem duas vozes cantando juntas. Então, esse é o adorno. Vai depender do tipo de instrumento que eu tenho, do coro. O que é o contratempo? O contratempo é eu tocar duas melodias ao mesmo tempo. Seria eu tocar a questão é, não foi uma harmonia para essa melodia, concorda? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Às vezes elas vão ser parecidas ou não. Quem fazia muito isso era Bach. Bach tocava muitos contratempos. Então não é porque um está jogando contra o outro, é só porque um está no mesmo tempo, na mesma base, está tocando uma melodia que é contrária. E às vezes, inclusive, é contrária no sentido de que é simétrica. Tem uma música muito bonita, que é a melodia simétrica em cima da outra. Depois eu trago exemplos para vocês. São os três elementos principais: necessário, sempre existente e opcional. Eu vou falar o que tá bom, mas está faltando quatro que eu falei. Se esse aqui, se esses dois aqui estão sempre trabalhando em função da melodia, esses três, principalmente quando a gente fala em música litúrgica, trabalham com um quarto elemento que não é necessário, não é obrigatório, mas é, vamos ver, nos escritores, o mais importante, que é uma palavra. Por que eu digo que é o mais importante?
uma música que a gente canta na igreja. O Santo, por exemplo. Santo, 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 Senhor, Deus do universo. Se eu só tocar a melodia, vocês reconhecem qual é, imagina. O mais importante é a melodia. Não. O mais importante é a letra. Se eu estou falando de aquela parte do quadro que estava aqui, caso vocês estejam copiando perto do outro, tinha aqui escrito que é arte, certo? O som, a física é arte. Isso é o junto. Isso aqui. Isso aqui. Pensando no contexto de música litúrgica, eu tenho oração. Porque a música litúrgica é para ser uma oração. Toda ela. Não existe nenhuma música litúrgica que você possa mostrar que não seja uma oração, de um jeito ou de outro. Ou ela é feita para ser uma oração ela mesma, ou seja, as palavras que eu estou dizendo são palavras que são a oração, ou ela conduz a oração. É um fundo. Por isso que, por que tantas vezes canto gregoriano na missa em português? Não está entendendo nada do que está falando de latim. Porque é uma música que conduz a oração. A letra dela é uma oração, latim de oração. A gregoriano é, por excelência, a música litúrgica. A música litúrgica. Mas toda música que é para tocar aqui dentro da igreja, ou qualquer coisa que for, ela tem que conduzir nossa alma a Deus. Certo? Por quê? Não é a expressão daquilo que a gente tem, não. Vai ser uma arte, vai para expressar. Se a oração é levar a alma a Deus, uma oração cantada é um tipo de fértil, pode. Não precisa de um poeta quando estava escrevendo essa aula, eu cheguei nessa parte. Mas assim, a conclusão não é minha. A conclusão de vários psicólogos. Diga. Aliás, ela dela não. Ainda não. Isso a gente vai ver na aula de teologia. Só uma questão. Existe alguma correlação entre letra e melodia ou só palavras? Eu falo assim, só para concluir. Você produz primeiro a melodia para depois chegar na letra ou você é o contrário? Não existe uma regra em relação a isso. Até porque o ideal, digo ideal pensando já na última aula do nosso curso, que é a canto gregoriano, que é de onde nós temos música litúrgica, é que a melodia, na verdade tudo da música esteja em função da letra. Ela não é a mais importante na oração, não é as palavras que eu estou dizendo a Deus. Então, tudo tem que ser em função dele. Uma música litúrgica, por excelência, ela tem que ter as palavras nas alturas corretas, no tempo correto, para que aquilo seja o sentido da oração. Então, exemplo. Salve Regina. Salve Regina. Salve Rainha. Salve é uma latim, é uma maneira de você exaltar. Rainha. Está na parte mais alta da música. Regina. Então a parte do Regina estar lá no alto faz diferença. Só é um exemplo bobo, mas a gente vai chegar em mais outros nessa parte. Mas voltando aqui. Então, toda música tem que ter letra? Não. Acabei de mostrar alguns exemplos aqui que não tinha. Inclusive, bonitos. Mas, a gente falando de letra com música litúrgica, normalmente ela vai ter uma letra, certo? A gente até pode colocar na missa música de fundo. Na hora da adoração, na Eucarística, na comunhão, mas não é a regra, né? Uma regra normalmente a gente canta na música. Ou toca com música que as pessoas saibam qual é a letra e aquilo faz com que ela lembre da letra. Mas o objetivo é que seja a oração. Mas se é o mais importante, como é que existem músicas que não têm mais importante? Como é que você acaba de mostrar músicas que não têm mais importante? Então, novamente, é só para criar esse asterisco. Isso aqui é baseado no que a gente está falando na aplicação da música litúrgica. Okay? Então, se a gente não está falando de música litúrgica, pare aqui. Esses são os elementos típicos da teoria da música. Até que se você for comprar esse aqui e for ler, não vai ter nada lá falando que letra é o elemento mais importante. Nem vai ter. Vai parar na melodia. E aí, como você falou, a ligação da melodia com a letra é a ligação mais direta possível. Porque normalmente a gente canta a letra nas alturas da melodia. Se a gente não estiver fazendo isso, a gente está criando uma outra melodia e fazendo contra. Desculpa, eu coloquei contratempo de. Desculpa. É contraponto. Contraponto.
Ah, contraponto? Desculpa. Quem está copiando aí? Isso é do corretivo. Então, é contraponto. Você está fazendo um ponto com uma música e apresentando um contraponto, como se fosse um outro argumento musical. Contratempo é quando a gente tem, por exemplo, na aula de tempos no veículo. É quando está todo mundo cantando parabéns para você. E tem alguém batendo no tempo errado. É no meio do tempo, é contratempo. Desculpem, sou muito ok. Ok até aqui? Entender isso aqui é entender, começar a entender de onde a gente vai ler música, de onde a gente vai cantar, de onde a gente vai tocar. Porque quem toca violão? Não está aprendendo, eu já estou. O violão, às vezes quando você vai tocar numa roda de amigos, você toca o que a gente chama de cifra. Né? Você sabe o que é cifra? Não. Dinheiro, né? Não. Cifra de é uma indicação de letras de um acorde, de uma harmonia. Eu consigo tocar uma música, eu consigo acompanhar uma música só com a harmonia. Ah, mas não tem melodia? Tem. A parte que você está cantando é a melodia. Você acompanha com uma dupla. Certo? Aquela música você poderia cantar sem a harmonia. Mas se você toca os acordes, ajuda bastante. Certo? Então, um acorde seria uma harmonia. Isso, um acorde é uma harmonia específica. Eu já vou mostrar na aula de harmonia, eu mostro para vocês. Mas, normalmente, aqueles acordes que eu estava tocando aqui, diz os leigos. São acordes específicos. No caso de sol maior, de dó, de ré maior. Isso eu representaria com letras. Eu já vou chegar lá com mais detalhes, mas só para contar para vocês. Um acorde de sol, um acorde de dó, um acorde de ré maior. Tá. Isso aqui tem a ver com sol, com dó e com ré. Não é em outra letra e não é em outro idioma. O sol começa com G, o dó começa com C, e ré começa com B. Tem uma origem para isso. E principalmente a gente tirou nessa parte da aula. Foi bom. Posso pagar aqui? Essa parte aqui eu vou escrever. Essa parte tudo bem? Vamos já? Ninguém está copiando? Está dando para entender? Sobre isso. Mais 10 minutos de teoria e depois a gente passa para o relato. Qual a parte mais importante da música então? Letra. Era para dar essa confusão mesmo. No geral, melodia. Música no geral. A música é letra. Eu perguntarem para você fora da igreja, é a melodia. Dentro da igreja. Mas se você for pensar em música popular, em música que você ouve no dia a dia, o que te marca de uma música? Claro, pode ser que aconteça que você gostar da melodia também, mas normalmente o que o artista quer passar, a mensagem dele é a letra, certo? Ou seja, música popular seria música sacra. Então, eu falei com vocês a questão de grafia, certo? Grafia ou notação. Dentro dessa grafia e notação musical existe essa parte que chama também de acordes. Então, como é que a gente chega na grafia? Meu objetivo aqui não é dar uma aula de história, mas todos já viram, certamente, isso aqui, certo? Alguém nunca viu isso aqui? Não tem problema, pode ser a primeira vez também. A gente está vendo isso. Mas normalmente você vai ver isso aqui. Isso aqui é uma clave de sol um pentagrama. Eu vou explicar todos esses termos para vocês no momento. Mas é um jeito de escrever música, certo? Eu peguei aquilo que eu falei, eu posso reproduzir uma música só se eu tiver ou um ouvido muito bom ou tiver escrito. Antes de estar escrito, durante milênios, os homens transmitiram música da mesma maneira como transmitiram as outras coisas não escritas. E oral. Mesmo o que a gente chama Nosso Senhor, quando estava buscando elementos da Sagrada Escritura, que a gente estava no ambiente católico. Mas tem aquelas passagens que o Senhor está no lugar de culto dos judeus.
Tempo. Tempo. Estava na sinagoga e ele fala, inclusive, ele está falando sobre um trecho de Isaías, ele fala, hoje se cumpriu. Nosso Senhor, pelo que a tradição fala, não leu aquilo, porque não se liam, os judeus não liam os salmos, eles cantavam os salmos. A salmodia vem dos judeus. Inclusive, muitos modos gregorianos, parece de novo, vieram dos modos dos judeus. Então, os apóstolos, nas primeiras missas que a gente teve na questão dela, foram salmos baseados nos salmos dos judeus. As melodias, inclusive, muitas delas ainda vivem até hoje por conta do canto gregoriano. Mas, então, eles gravavam isso, claro, você pode escrever a letra, mas a melodia você ouve tanto que você grava. Mas a partir do século, isso aqui foi criado depois do século X. Mas antes existia o gregoriano. São notas quadradinhas. Não são notas iguais. Alguém já viu isso aqui? Já deve ter visto em algum lugar. Então, que é a notação gregoriana, a notação quadrática. Mas antes disso, já teve uma época que era uma linha só. Eles representavam os neumas. Que era, você sabia a letra, isso aqui era uma nota, era uma linha, inclusive a linha de Fá. Por isso que hoje em dia a gente tem a clave de Fá, veio daqui. E Fá é uma das notas mais medianas no canto. A maioria dos cantos a gente canta ou para cima ou abaixo de Fá. E era o que eles faziam. E eles representavam aqui, se você subia, se você descia, se você parava, tudo parte de uma linha. Parece mais fácil de ler do que a nossa aqui hoje. Mas ao mesmo tempo você não imagina qual altura, qual volume, qual... Então isso aqui era bem rudimentar. Mas era já um jeito de representar o que eu ouvia. Eu ouvia, eu lembrava. Mas como eram muitas pessoas, e ainda mais na época da Idade Média, que a grande maioria da população era católica. E se cantava em latim, se cantava em latim. As pessoas ouviam, gravavam aquilo. Cada missa do ano, principalmente os domingos, tinha as próprias músicas. Raramente se repetia uma música durante o ano. Então, às vezes você ouvia uma música no ano, só ia repetir ela de novo na mesma missa do ano seguinte. Igual Natal, música de Natal, você só ia ver no Natal. A missa do 20º domingo do tempo comum, você só ia repetir de novo no 20º domingo do tempo comum. Algumas que a gente canta aqui, a gente faz isso, só repete numa missa específica do ano. Mas enfim, a questão é, existem maneiras de você escrever. E existem maneiras de colocar todos aqueles aspectos. Melodia são as notas. O ritmo, eu vou colocar aqui, por exemplo, qual é o compasso. Isso você copiar, tá? Aqui também eu consigo. O tom, eu consigo, o tom que vai dar harmonia, eu consigo colocar em acordes, eu consigo colocar aqui com os acidentes. Tudo isso eu vou explicar aqui. Qual a definição de tom seria definido? Isso vai ficar para a próxima. E vai depender de algumas outras coisas que eu preciso explicar melhor na melodia. Mas, enfim, eu consigo representar todas aquelas características que eu falei da música, os primeiros 2 centímetros da partitura. E depois eu vou só evoluindo com o que é a melodia. O que é a melodia? Não só a parte. A característica, a sequência de notas. Então, eu tendo lá o pentagrama nos meus compassos, que são divididos ao mesmo tempo, eu consigo desenhar as notas conforme a melodia progride. A harmonia eu consigo desenhar, então eu consigo, por exemplo, 3 notas aqui, tocadas ao mesmo tempo, lembra que a harmonia é a ordem concomitante de notas? Aqui eu estou fazendo uma melodia, aqui eu estou fazendo uma harmonia. Estou dando 3 notas ao mesmo tempo. Ok? Elas estão muito mal representadas aqui, não existem essas 3 bolinhas assim. Seguindo esse tempo de compasso dos compassos. Dando um exemplo. Aqui eu também conseguia representar certas maneiras, mas menos, porque o gregoriano ele era para ser cantado apenas. Existia o órgão também, e o órgão era o instrumento do gregoriano, que era o que mais se aproxima da voz humana. O
nome faltar. Eu sempre achei isso uma definição estranha, mas ele tem os timbres mais próximos da voz humana. Isso era para ser só cantado, não era para ter acorde, não era para ter violão, não era para ter contraponto. Eu só preciso representar aqui a melodia. Não tinha harmonia, e o tempo é o tempo que o compositor, o regente lhe dá. Mas falando em notação moderna, se quiser dizer, os tipos de notação são a notação moderna, notação quadrática ou gregoriana. Só grafia. Esse aqui nem tem nome específico. Não vou tirar foto. Ah, sim. Espera um pouquinho que eu vou fazer mais coisa. Bom, então, hoje em dia, quando eu falo para vocês quais são, o que são as notas musicais, eu já ensinei. Quais são as notas musicais? Vocês sabem? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso é uma oração poema existia em honra de São João Batista, Santa Ioannes Batista. E aí o chefe da abadia pediu para um músico, que também era monge vigaresco, mais ou menos meu amigo, que ele musicasse essa música. E essa que vocês ouviram. As partituras mostram que é essa aqui, desde aquela época. A gravação não é daquela época, desculpa, eu não consegui nenhum original. Talvez o Spotify tenha isso, tem que hoje. Mas enfim. E aí ele pegou as notas e deu nomes. Antes as notas não tinham nome, elas só eram desenhadas. Então ele pegou e de fato cada uma começa em uma nota. Cada um começa em uma nota, a distância de um tom. Então, essas são notas musicais. No começo já era ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso foi durante muito tempo ut. Só que, principalmente lá na Itália, parte da música renascentista desenvolveu mais na Itália, depois na França, acabou que eles viram que não era muito sonoro ut. Eles trocaram para dó. E eu sempre tinha aprendido que era por conta de dominus, ou Deus, nome do Senhor. Mas não é não. São as siglas, é a sigla do cara que inventou a nota dó. Era um músico italiano. Agora não vou lembrar o nome. Mas aí trocou-se por dó. Isso aqui é importante saber porque na França ainda se chama ut. Inclusive franceses e italianos sempre tiveram uma rixa na parte artística. Então, já que os italianos mudaram, os franceses falaram que não vai mudar. Como desse aqui. Então, essas são as notas. E não é só porque ele pegou 7 versos, isso me ensinaram na escola, são 7 primeiros versos. Não é só por isso, porque cada um começa realmente. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se você, depois eu vou passar para vocês a música, mas
cada verso começa nessas notas específicas. Por isso que eu ganho os nomes. Não é só porque são sete pedaços de frase que simplesmente, gostei desses 7 sons. São as notas. Não vem de pessoa assim. E aí, explicação física. Porque são, quando a gente divide os harmônicos de uma corda, a gente consegue chegar em 7 notas tonais de um instrumento normal. Isso porque nós, no ocidental, trabalhamos com uma música que é tonal, música que está distribuída em tons. Eu vou explicar na outra aula o que é tom. Mas o tom está distribuído em notas com ligação, com frequência específica. Existe música, eu já ouvi música indiana, que não estou querendo tirar sarro da música indiana, só porque realmente faz assim, ele varia entre uma nota e outra. Se eu pegasse um sintetizador, eu tocar uma nota e ficar virando assim. Toda criança já deve ter dado isso, né? Então, porque então a gente pegou isso aqui e daí surgiu a notação musical. Ele começou a anotar a partir daí e deu esses nomes para as notas. E para representar de maneira mais fácil ainda, simplesmente as notas do nome, eles pegaram e colocaram letras. Começaram no Lá. Por que começaram no Lá? Porque os instrumentos, inicialmente, quando começou a se padronizar as notas, começaram naquela que eu falei para vocês, no Lá. O Lá 440 é a nota que se afina nos instrumentos. A partir daí se consegue outras notas. Então, partiram dela para pegar as outras. Vamos lá. Si, Dó, Ré, Mi. Ok? Então, se eu pegar uma letra dessa aqui, isso que eu coloquei em acordes, eu consigo, em vez de sempre ter que desenhar um acorde, por exemplo, Dó, Mi, Sol. Isso aqui é um acorde de Dó maior. Eu não preciso sempre desenhar isso aqui para mostrar para o músico que toca a harmonia. O acorde ele já vai saber. Dó, Dó maior é isso. Na aula de harmonia eu mostro para vocês como é que se constrói um acorde. Tá bom? E eu acho que deu hora do intervalo. Alguma dúvida por enquanto? Ok? Depois Professor, foi o próprio Guido que definiu essas correntinhas, ou foi Sim, nas letras ele que deu o nome. ele próprio, né? Ele próprio deu o nome. A partir dessa música. E ele fez essa música, ele viu essa sequência, cada verso começava em um, pegou a primeira sílaba, a sílaba que se tocava aquela nota. Porque normalmente, no gregoriano principalmente, as notas são por sílabas. Então o ut se tocou no Dó, o Ré se tocou no Ré, o Mi se tocou no Mi e pegou o nome. por que começa no Lá mesmo? Porque a nota porque nessa época que começou a desenvolver depois da música, eles começaram a criar padrões, inclusive esse deles, para que se produzissem instrumentos de maneira igual. Então eles pegaram uma frequência e basearam com uma frequência inicial, que era o Lá 440. Lá 440 Hz. Então a partir daí, o Lá virou a nota central dos instrumentos, a maioria deles. Hoje em dia a gente acaba tendo como Dó. Se a gente começa Dó, a gente faz assim. O Dó é a nossa nota principal. Inclusive, daqui para frente, até a gente chegar na aula de melodia e harmonia, todas as músicas que a gente está vendo, tudo que a gente está, todos os elementos que eu vou começar a ensinar para vocês, vão estar no tom de Dó maior. Ou seja, a nota principal é Dó. Então a nossa escala, a sequência de notas consecutivas, vai ser de Dó maior. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok? Essa é uma escala de Dó no tom de Dó maior. Isso tudo são detalhes que a gente vai aprender depois. Vai estar na aula 1. Então, um intervalo de 10 minutos para vocês. Okay? Vocês podem tomar água, tem banheiro lá embaixo, podem tirar dúvidas, podem espreguiçar. Obrigado. Todo mundo já assinou? A gente pode depois. Então, é uma das coisas que vocês podem fazer no intervalo. Piano. Piano é percussão. Isso,
que aciona o sistema que mais suporta. Agora eu estou repetindo o piano, estou repetindo. Mas o teclado ele pode apresentar. Ainda tem um pinguinho, sabe? Fica às vezes levantando o copo. O negócio terminar nessa época, né? deixando para essa opção. Não entrar no negócio, a gente sai da aula. Olha que eu já trouxe a comida lá do trabalho pra Não, lá. Aí ela identifica um pouco de Você pode dizer que trago ela pra casa, ela troca. isso, mas o mais intuitivo ainda é o seguinte. Isso eu esqueci de falar com vocês. Na volta eu vou falar para vocês. Aí já é meio. Que deu. Faz 6 trabalhos. Chegou 6 fecha 6h30, 6h40. Sai de lá, chega já às 7h. Mas é gregoriano o que é? Todo mundo tem que todo mundo médico, um pouco, não sei o quê. Tem umas 3 profissões que todo mundo tem. Mais instrumental, né? Cheio, né? Eu acho que não vai fazer, talvez jogar mais na parede assim, entendeu? Sai de trote aqui, nossa, já Ele é a base do aí eu tenho que ter os grupos com as amigas dela pra não falar com as amigas dela. Aí chega uma hora eu dou o celular pra ela responder. Depois do almoço, depois da Aí ela tem dois momentos que ela fica falando. Aí a minha amiga respondeu agora cadê a foto? E eu não posso conferir com você. E se você vai ver os pontos mais primitivos, mais padrões, eles têm muito mais sentido. Eles têm muito mais animal, mais racional. Por isso que a gente se mexe com isso. É muito mais difícil você dançar. Você dançar com porque não tem ritmo. No sentido de que não tem batida. Então, o ritmo não dá muito percussão, no caso. Isso. Então, já a melodia, daqui a pouco você vai se desenvolvendo no sentido de criar melodias mais complexas. E aí entra e a letra. E a letra Mais fácil. representa um trabalho exclusivamente, mas ele é muito mais racional do que não é animal. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ela da Rússia, Exatamente. Mas é intuitivo, né? Porque a letra ela depende
Depois você pode ter coisas que são melodicamente mais elaboradas, obviamente. Vai muito mais elaborado. É música. Então isso é um trabalho de mente, trabalho nacional, é maior do que aqui. Mas é um trabalho com esclarecimento. Se eu então a parte animal você vai ligar ao ritmo. As músicas que são mais ligadas ao animal, também vão estar no ritmo, então o próprio voz. Fala de forma que foi uma evolução. Então, uma evolução então, você esquecer a preocupação com o trabalho. Claro que o ideal, o mais correto, é eu pegar a letra, a letra sem música. Para isso, para dividir no caso, já caminho de Santiago todo. Não tem como melhorar. Então já é clássico da letra, da parte mais importante. Então eu preciso trabalhar toda a música em torno daquilo. Então eu tenho que fazer uma melodia que indique aquilo. E se ela é a mais correta possível, ela ainda faz um movimento de acordo com o que eu estou falando. Esse famoso fala sobre ascensão de luz, que é a palavra ascensão. Não é falar do pecado sim, é falar de então a melodia trabalha para que eu leve as duas partes que não são racionais. Que é o acorde, por exemplo, que eu ouvi, eu digo que o acorde já é muito mais triste, já volta a ser esse sábado. Eu achei que ela estava viajando de novo. Porque eu adoro as festas, né? É os 80 anos de festa. 80 anos já? Então eu junto que é animal. Eu não sou. Mas a parte eu acho um problema com a muito top essa coisa. Você vai correr também? Nem se for fazer e o da internet, as pessoas você vai aprender eu vou fazer uma arranjo para dois. Principalmente a melodia. É o que eu posso ouvir. Mas às vezes eu vou mudar o timbre. Às vezes eu posso ouvir. Tem os celular. De bar, eu toco na orquestra, eu toco na flauta. Podemos voltar? É Robson, né? É Robson. O Robson fez uma pergunta, vamos voltar aqui. Eu prometo acabar na hora. Quer dizer, não prometo não fazer coisa. Mas de qualquer maneira, ele me fez uma pergunta interessante, que era até uma coisa que eu queria falar para vocês na parte dos elementos. Lembra que eu falei da melodia, do ritmo, da harmonia, aqueles elementos?
Isso aí já é uma certa, por exemplo, no sentido de uma viagem, que já foge um pouquinho do que a gente está falando aqui, da parte mais técnica. Pode entrar. Vamos bater a loja aqui em cima. Então, existe uma coisa que é antropológica e também histórica, que é relacionar a importância que essas coisas têm na música, até chegar na questão da letra, dessa oração, que foi um desenvolvimento da alma humana, na cultura humana, para a gente chegar no que a gente considera que é o ápice da oração musical, que é o canto gregoriano. Então, se vocês se lembram um pouquinho de história, já ouviram falar disso, antigamente, nas primeiras religiões, sempre os cultos eram muito associados à música. Aliás, a música surgiu como forma de adoração a deuses, mas eles eram basicamente, principalmente no início, isso a gente pode ver mais premente nas religiões de matriz africana, que é muito associado a ritmo, a batuques, a certas batidas, a certas percussões. Por que isso? Isso os antropólogos, os cientistas mostram que o ritmo está muito mais ligado à nossa mente animal, nossa parte que é realmente mais baixa no sentido intelectual. Não estou dizendo que ritmo de bateria ou qualquer coisa assim não é intelectual, tá? Mas ela é essencialmente associada ao nosso córtex central, que ele é evolutivamente mais antigo. O que eu quero dizer com isso? Que o ritmo é considerado, nessas teorias, como a parte mais baixa da música. No sentido de que ele está ali para ser como base. Não tanto gregoriano, por exemplo, que eu estou dando como exemplo maior acepção no sentido contemplativo da música, o ritmo não se ouve. Não existe uma batida, não existe uma cadência nem performada. Existe um ritmo que é o tempo que as notas demoram, mas ele é natural com a melodia. Não existe uma batida. Isso até a música, tirando essa música mais ritual, na música que foi surgindo depois da Idade Média, Renascença, depois da Idade Moderna, até chegar antes do rock, também, o ritmo não se ouvia tanto, tirando, claro, em marchas militares. E a marcha militar, inclusive, é um bom exemplo disso aqui. A marcha militar não tem uma batida forte para quê? Para que se movimente o corpo de maneira rítmica, principalmente uma marcha militar, certo? Para dar uma cadência para uma marcha física. Então o ritmo está associado ao corpo, à movimentação do corpo. Ele não é tanto um trabalho intelectual no acompanhamento, tanto é ritmo na música sempre. Uma batida, por exemplo, está ali, martelando na nossa cabeça. Mas ela faz com que a gente marche, com que a gente dance, com que a gente mexa o corpo. Certo? Então, ela tem, assim como na hora da oração, como sempre falando na vida espiritual, a gente submete o corpo à mente, que é o racional, não dá para dividir as coisas, e a mente ao espírito, a parte contemplativa, ligada a Deus. Na música também acontece uma coisa assim, que a gente submete o ritmo à melodia. Porque a melodia vem de uma construção muito mais racional. Eu preciso pensar naquelas notas, naqueles intervalos, naquela música. Pensa, por exemplo, nas 4 estações. As 4 estações Primavera, todos lembram dessa música? Não existe um tambor lá atrás, batendo, mas existe um tempo. Eu preciso marcar isso com um tambor, alguma coisa? Não, ele está lá e pela natureza da música que ela vai desenvolvendo, você consegue contar o tempo, mas ele não está ali martelando na sua cabeça. Foi só no século XIX, depois, que começou a se colocar bateria nas músicas. E isso, aí já estou entrando numa seara que é apologética, mas isso é um dos motivos do rock ser um símbolo da revolução sexual. Porque foi uma época, não estou falando que o rock é do diabo, nem nada assim, tá? Registrado porque músicas com ritmo são necessariamente associadas a algo ruim. Mas ela necessariamente te leva a uma coisa que é muito mais corporal. A batida, as próprias danças que surgiram com isso são muito mais físicas do que a gente pensava intelectualmente. Não quer dizer também que não existe rock melodicamente complicado, tá? Não estou falando mal do rock. Mas isso está muito associado. Muitos teóricos falam que isso, Elvis Presley, por exemplo, não é Elvis Presley teórico, que a música dele, pelo ritmo do rock,
era uma das coisas que deixava a plateia eufórica. Né? As danças que ele fazia, tipo, extremamente sexual. Enfim, não é o objetivo de falar sobre isso. Mas, no contrário, também acontece. Quando a gente vai fazendo uma coisa que é mais contemplativa, a gente vai saindo do ritmo e vai chegando mais na letra. Por isso que a música mais contemplativa, a vista da igreja, isso é o mesmo documento do Vaticano II para cá, é o canto gregoriano, porque o foco é a parte contemplativa. Certo? E a letra, que é litúrgica, isso já antecipando, você perguntou o que é música litúrgica e o que não é litúrgica. Para ser música litúrgica, ela tem que sair primeiro para a liturgia, e segundo, ela tem que buscar na fonte litúrgica, que é a fonte primária litúrgica é a Sagrada Escritura. Os teólogos dizem, os santos dizem, não, eu não tenho como melhorar a Sagrada Escritura. É a palavra de Deus, é só em Cristo. Eu não tenho como fazer nada melhor no sentido de contemplação do que a palavra de Deus. Então, eu pegar essa letra e musicá-la, eu pegar todos os outros elementos da música em função do fim, que é a oração, que é a letra. Ok? Então, só, era para eu ter falado basicamente isso aqui. Posso parar? Era para eu ter falado em linhas gerais, assim, quando eu falei dos elementos da música, mas volto a lembrar. Tá. A dinâmica vai ser uma só. E ela é rápida. Todos já ouviram o Salve Regina? Alguém nunca ouviu o Salve Regina? Misericórdia. Não, pode dizer que nunca ouviu, não tem problema. Eu quero que vocês sejam sinceros. Quem já ouviu? Ou melhor, quem nunca ouviu? Sabe qual é? Tudo bem. Provavelmente já ouviu. Não sei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Salve Regina aqui, bem baixinho, quero que todos cantem, sem letra, sem compasso, sem nada. Ah, por que você está fazendo isso? Primeiro, para evocar a memória de vocês, auditivo, certamente todos já ouviram, inclusive aqui na missa última. Segundo, para vocês verem que quando a gente canta em grupo, a tendência, principalmente com a música tocando, ou seja, alguém que sabe tocando, a tendência é a gente começar a alinhar. Claro, quando tem alguns erros, você vai ela falou, você vai para ela. Mas é uma técnica de canto coral, que é a gente colocar músicas que, em teste, todo mundo já ouviu, mas que nem todo mundo já cantou. E qual o outro motivo? É que vocês vão cantar hoje e vão cantar na última aula do curso. Com partitura, com uma técnica que eu vou ensinar até lá. E vou gravar vocês hoje e lá. Mas eu vou gravar só uma aula, tá? Não vou ver a cara de ninguém. Inclusive, tchau, Deus gravação. Mas a gente que tá perto aqui do áudio.